Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo é conto e predicado verbo nominal. E convido você a acompanhar os nossos objetivos. Eles são: criar narrativa ficcional que utilize cenários e personagens realistas ou de fantasia, demonstrar domínio dos elementos da estrutura narrativa, reconhecer ocorrências de predicado verbo nominal. E começamos com uma reflexão. Qual é? Toda a história deve apresentar os elementos da narrativa: narrador, enredo, personagens, espaço e tempo. Sim, são elementos que são fundamentais para a compreensão de uma história. Um está ligado ao outro. Sem eles, fica faltando algo. Por exemplo, o narrador é quem nos conta a história. Lembrando que ele pode ser um personagem, ele pode ser um narrador apenas observador, ou ele pode ser um narrador onipresente, isso mesmo. Aquele que consegue narrar o que vê e também o comportamento, o pensamento de cada personagem ainda. Isso mesmo. Ainda, falando de conto, o enredo, propriamente dito, é a nossa história, são os acontecimentos que temos, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Os personagens são quem realizam as ações de quem estamos falando, O espaço é onde se passa a história, os ambientes, os locais onde os personagens vivem. E o tempo é a época, o ano, o mês, o dia em que essa história acontece. Falando sobre conto, temos uma definição, acompanhe. É uma narrativa breve, escrita em prosa, contendo só um conflito, uma única ação, com um espaço limitado a um ambiente, unidade de tempo e número de personagens restrito também. Veja só, como o conto é uma história curta, não se faz necessário vários personagens, nem vários lugares, nem várias épocas, porque isso faria com que o conto ficasse maior, e daí já teríamos não um conto, um outro gênero, possivelmente um romance, que sim, é um texto longo. No caso aqui, um conflito só é uma situação que vai dar origem a outras. Falando sobre os elementos, já demos uma antecipada, mas vejamos. O narrador, você sabe, nós temos 3 tipos de narradores: o personagem, observador e onisciente. O enredo é a história, o começo, o meio e o fim. O personagem, de quem estamos falando, quem realiza algumas ações nessa história. O tempo é a nossa época, seja data, seja dia, seja uma parte do dia. E o espaço, uma casa, uma rua, uma praça, o lugar onde o personagem ou os personagens estão. Falando detalhadamente sobre cada parte de um conto, da sua estrutura. Na introdução, nós temos o que chamamos de situação inicial. E o que vem a ser isso? É onde nós temos a apresentação dos elementos do personagem ou dos personagens, quem são eles, suas características, suas preferências, seus gostos, como eles são. Ainda temos a apresentação do tempo, em que tempo se passa essa história, se é um dia, se é um ano, se foi um mês, e o local, se é dentro de um ônibus, se é em uma casa, ou em uma praça, em uma rua, o local onde isso acontece. Seguindo, nós temos a complicação que está no desenvolvimento do conto. E o que ocorre na complicação? Nós temos uma ação que vai dar origem a outras ações referente a esses personagens. Ainda, nós temos o clímax, que é uma antecipação do que pode acontecer. É aquele maior tensão, maior atenção também que você tem quando está lendo a história. Que você já começa a imaginar, essa história começou assim e vai acabar desse jeito. Faz parte do autor uma condução para que você imagine algo, que normalmente a conclusão, o fim da história será diferente. Então o clímax é a maior tensão que você tem, o ponto maior de um conto. Conclusão é a resolução do conflito, é o personagem. Se ele é um herói, ele vai conseguir ser o vencedor em uma batalha? Podemos pensar nisso, num ponto maravilhoso, Ele consegue ficar com a princesa? É essa a conclusão, a resolução da complicação.
Ainda podemos ter uma revelação sobre o personagem no final. Também pode ocorrer isso na conclusão de um conto. Agora vamos ler um conto e identificar cada um desses elementos. Então acompanhe. A solidão no mar. Quieto, o menino espiava o pescador acocorado sobre a pedra, as mãos calosas mexendo em linhas e chumbadas. Era um velho, com muita prática de pescaria, e o menino admirava sua destreza encantado. Mas, de repente, num gesto de impaciência, o velho pescador atirou à água um pedaço de fio de nylon que o atrapalhava, enrolado a um dos anzóis, e o menino ficou olhando aquele fio suspenso na água. Pequena enguia solitária, sentiu pena. Tinha lido no jornal que um fio de nylon leva 600 mil anos para se dissolver no mar. Era tempo demais. Demasiada solidão. Veja só, você percebeu que encerramos a nossa leitura. Não é um fragmento, é o conto inteiro. É um texto curto mesmo, uma narrativa curta. Vimos aqui que há um narrador nos contando a história, vimos que temos personagens, algumas características, que eles estão em um local. Então vamos ver cada um desses elementos. Os personagens, quem são? O menino e o velho pescador. Esses são os nossos personagens do conto. O narrador é um narrador observador, em terceira pessoa. Ele apenas conta o que ele viu de cada personagem, o que cada personagem fez. O espaço onde ocorre essa história. Numa pedra, lembra? O pescador estava acocorado, sentado em uma pedra. Nós temos aqui um indicativo de água. Então podemos pensar, ou o pescador está pescando no mar ou no rio. Não temos uma informação além disso. Pode ser uma dessas, né? Ou ainda um tanque, um pesque-pague, algo assim, né? Onde há ação de pescar. E o tempo? É um período de uma pescaria. Não temos datas, nem anos, mas conseguimos perceber que é apenas o tempo da pescaria. Então poderia ser uma tarde, uma manhã, o momento em que o personagem foi lá pescar e o outro ficou admirando, espiando ele. Falando sobre a caracterização de cada personagem. Mesmo sendo uma história curta, nós temos características. Veja só, o menino, ele é quieto, ele é curioso também, porque ele ficou à espreita, só observando o pescador. Ele ficou maravilhado, encantado com essa ação de pescar. Talvez ele nunca tinha visto uma pescaria de perto e achou muito encantador, né? Ele também é sentimental, porque lembra que ele ficou com dó do fio de nylon, é um objeto, mas ele ficou com dó. O pescador, nós temos o indicativo que ele é uma pessoa velha, que ele tem destreza, então ele tem muita habilidade na hora de pescar. Isso também demonstra que ele é uma pessoa experiente nessa ação. Falando então sobre cada parte desse conto, vamos. A situação inicial, o que ocorre? Nós temos o menino espiava o pescador acocorado sobre a pedra, as mãos calosas, mexendo em linhas e chumbadas. Percebeu? Nós temos aqui quem são os personagens, algumas características, o local onde eles estão e a questão temporal também, mesmo que pouca, sabemos que é uma pescaria, o tempo de uma pescaria. Seguindo, temos o conflito. O que ocorre? Num gesto de impaciência, o velho pescador atirou à água um pedaço de fio de nylon que o atrapalhava. Esse conflito, ou também complicação, que podemos chamar, dá origem à sequência dos acontecimentos. Se isso não ocorre, todo o restante também não irá ocorrer. Então veja só, o pescador jogou um pedaço de fio que estava atrapalhando. E depois, o menino ficou olhando esse fio e até ficou com pena do fio, né? Ele compara o fio a uma enguia solitária, um animal que está sozinho. E o fim, o que acontece? O menino sentiu pena. Tinha lido no jornal que um fio de nylon leva 600 mil anos para se dissolver no mar. Era tempo demais, demasiada solidão. Veja só, tem uma questão sentimental do menino a respeito do fio, um objeto. Então vimos os 4 elementos aí do nosso conto. Situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Vimos aí introdução, desenvolvimento e conclusão. Falando ainda sobre alguns sentidos do nosso conto. Há uma metáfora, uma comparação aqui entre o fio de nylon
e uma enguia. Não tinha uma enguia no rio, né? Pelo menos não apareceu na história. A enguia que é narrada é o fio, pelo formato, né? O fio ser fino, estava enrolado no formato de uma enguia. Ainda temos a personificação dessa enguia, isso mesmo, desse fio. Quando ele diz que era demasiada solidão, que o fio estava em uma solidão, solidão quem fica são pessoas. Então é atribuída uma característica de pessoa ao fio. E uma verdade interna, temos um dado científico dentro do conto, viu que interessante? Fio de nylon leva 600 mil anos para se decompor. Talvez seja esse o motivo do menino ficar com pena, que demoraria muito tempo para o fio deixar de existir. A sequência aqui nós temos sequência narrativa e descritiva. A narrativa é quando nós temos o narrador contando os acontecimentos para nós. E isso ele usa predicados verbais, as ações que ocorreram. Ainda temos sequências que são descritivas no conto, que apresentam a caracterização de um elemento, de um personagem. Predominam, nesse caso, os verbos de estado, isso mesmo, o ser e o estar, os mais comuns. Falando sobre a predicação e a sua importância na escrita de um conto, podemos relembrar o predicado nominal. No caso aqui, o menino estava quieto. Nós temos um verbo de ligação e um predicativo, uma característica do nosso sujeito. Por isso, nós temos um predicado nominal. Nós temos o núcleo quieto, é a palavra mais importante. Já no seguinte, o menino espiava o pescador, nós temos o sujeito menino, o verbo de ação e o objeto pescador. Então, temos apenas uma ação, espiar aqui como núcleo, predicado verbal. Mas podemos dizer isso com apenas um predicado? Sim, juntando o predicado verbo nominal, quieto, o menino espiava o pescador. Nós temos dois núcleos, o verbo espiar e o predicativo quieto. Podemos escrever de uma outra forma também. O menino espiava quieto. Quieto, característica do menino, um predicativo do sujeito. Verbo espiar, de novo, núcleo. Dois núcleos, verbo nominal também. Duas formas de escrever a mesma informação. E agora temos uma tarefa sobre esse conteúdo para você. Qual oração abaixo apresenta predicado verbo nominal? 1. As mãos calosas mexendo em linhas e chumbadas. 2. Era um velho com muita prática de pescaria. 3. E o menino admirava sua destreza, encantado. Letra B. Justifique sua resposta. Pode responder. Voltamos, conseguiu encontrar qual frase tem um predicado verbo nominal, dois núcleos, verbo e predicativo? E ainda, conseguiu fazer essa explicação, essa justificativa? Vejamos. A frase número 3, e o menino admirava sua destreza, encantado. Porque nós temos aqui um predicado verbo nominal. Letra B. Encantado é uma característica do sujeito associada à ação de admirar. O predicado, portanto, tem dois núcleos, verbo e predicativo. Por isso, nós temos um predicado verbo nominal nessa alternativa. Nós temos o núcleo admirar e também encantado, que é uma característica do nosso menino, o sujeito dessa oração, um predicativo do sujeito. Então, verbo nominal. Nas demais, nós temos aqui as mãos calosas mexendo em linhas e chumbadas. Não temos característica. E o nosso verbo é um verbo de ação, então é um predicado verbal. Na próxima, era um velho com muita prática de pescaria. Era um velho, nós temos um verbo de ligação.
e uma característica, um predicativo. Então, um predicado nominal. Agora, nós começamos a planejar uma produção de conto. Então, preste atenção às nossas propostas. Planejamento. No conto lido, a personagem passa por experiência marcante, que tem origem em um fato que pode ser considerado comum, uma pescaria. É uma pescaria, é algo simples, mas para o personagem menino foi marcante o pescador jogar. O pescador era calmo, experiente, mas ele ficou nervoso com o fio e jogou o fio dentro do rio ou dentro do mar, jogou na água. Agora, você também vai escrever um conto. Nele será narrada uma experiência comum. A nossa sugestão, a escrita de um bilhete. Isso mesmo, pode ser a escrita de um bilhete, algo que todo mundo pode fazer, né? Atividade número 2. Vamos pensar sobre a introdução do nosso conto. Letra A. O conto, em geral, faz um recorte na vida do personagem, focando em um momento específico da vida. Em que situação inicial se encontra seu personagem? B. Quem é o protagonista? Quem é o antagonista? C. Cria o perfil de cada um, atribuindo a eles ações, pensamentos, desejos convincentes. E D. Onde e quando acontece. Veja só, essas perguntas elas são um roteiro para você fazer um parágrafo ou alguns parágrafos de introdução do seu conto. Então pense sobre o seu personagem, o local e o tempo e produza. Voltamos e temos outras informações para a sequência do nosso conto. Lembre-se de oferecer ao leitor elementos que indiquem passagem de tempo cronológico. Apresente as ações, pensamentos e sentimentos da personagem. Para isso, você pode usar tempos e modos verbais adequadamente. Use o pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Expressões que marquem tempo, lugar. Então, logo, hoje, ontem, à tarde, pela manhã, agora. Usar de modo criativo os sinais de pontuação também. Você pode usar aí ponto de exclamação, interrogação, pode criar um diálogo entre os personagens. E empregue também figuras de linguagem. Use uma comparação, uma metáfora, para deixar o seu texto mais criativo, mais atraente. Atividade ainda. Como você está na área da literatura, use a imaginação, preocupando-se com a verdade interna de seu conto, que terá inclinação literária. Então vamos colocar algo científico, assim como no conto lido. Tempo de decomposição de uma folha de papel. Lembra? A sugestão é criar uma situação de um bilhete, a escrita de um bilhete. E o papel pode ser amassado, quem sabe, nessa sua história. E o papel leva 3 a 6 meses para se decompor, para deixar de existir. Agora vamos pensar no desenvolvimento. Letra A. Que conflito a personagem vivencia? Um susto, uma alegria inesperada, ou trata de um sentimento sentido com base no que acontece a outras pessoas, como a aparição de alguém ou de um desencontro? B. Quais são as ações subsequentes? Qual é o ponto de maior tensão, o clímax? Então pense sobre o desenvolvimento da sua história.
Voltamos, seguimos com o nosso roteiro de produção. Vamos elaborar o desfecho, a finalização do nosso conto. Letra A. No final, que ação apresenta a solução do conflito ou a revelação que o leitor não esperava? Lembre-se, surpreenda o seu leitor, conduza ele a pensar algo, mas não é aquilo que vai acontecer no fim da sua história. Letra B. Pode haver um juízo de valor do narrador sobre a realidade ou os acontecimentos podem levar o leitor a tirar suas conclusões. Você pode levantar uma questão ambiental no fim do seu conto. Então comece. E agora nós vamos ver como avaliar a sua produção. Veja, você pode fazer uma segunda versão depois de fazer a avaliação e ajustar algumas coisas na sua história. Então, como avaliar? Você deve verificar no seu conto a apresentação das personagens, do espaço e do tempo. Há um conflito vivido pelo protagonista, pelo personagem principal? É possível diferenciar a verdade interna do mundo literário? É possível ver essa questão ambiental fora do mundo da fantasia que você criou? A apresentação de informações suficientes para compreender a situação e os sentimentos vividos pelo protagonista? Você tem características, ações suficientes? Ainda, há um ponto de maior tensão? Lembra-se, é o clímax, o suspense maior. O desfecho é surpreendente? O final surpreendeu o seu leitor? Foi dado um título? Isso mesmo, pense em um título atraente também que resuma os acontecimentos. As frases e as palavras respeitam a norma padrão? Lembre-se, você pode usar uma linguagem informal, mas a predominância é formal, afinal todos têm que entender a sua história. Agora chegamos ao fim. E o que fizemos na aula de hoje? Estudamos o gênero conto literário, a estrutura e elementos da narrativa e os elementos para a produção de um conto. Reconhecemos a ocorrência de predicado verbo nominal. Agora sim estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e uma ótima produção.